Olá, irmãos! Bom dia! Esperemos que esteja tudo bem convosco. Aqui por casa, graças a Deus, está tudo bem. Hoje, como sabem, é um dia muito especial, dedicado a todas as mães, e por isso nós vamos ler uma passagem que simboliza o amor. Então, eu vou ler-lhes 1 Coríntios 13, que diz o seguinte: O amor é paciente e prestável, não é invejoso, não se envaidece nem é orgulhoso. O amor não tem maus modos nem é egoísta, não se irrita nem pensa mal. O amor não se alegra com uma injustiça causada a alguém, mas alegra-se com a verdade. O amor suporta tudo, acredita sempre, espera sempre e sofre com paciência. O amor é eterno. Nós queremos deixar um beijinho muito grande a toda a igreja. Temos saudades de estar convosco, mas queremos deixar um beijinho ainda mais especial a todas as mães que nos estão a ver. Beijinho grande e feliz Dia da Mãe. Beijinho! Socorro! Este é o grito que ecoa na cabeça de muitas de nós e que vai transpirando nos desabafos das redes sociais e das conversas entre amigos. Ser mãe no meio da pandemia, que desafio! Eu sou a Paula, casada com o Ruben, trabalhamos ambos em serviços essenciais e, como tal, desde o início da pandemia que nos revezamos entre assegurar que a instituição continua a prestar os seus serviços, criando, adaptando e mantendo todas as medidas de segurança, por um lado, e assegurando, também em teletrabalho, a funcionalidade de uma família numerosa com 5 filhos. Sem pré-aviso, esta pandemia transformou completamente as nossas vidas. Obrigou-nos a desistir de planos, a contornar rotinas, a manter filhos em casa e a ter a nossa privacidade constantemente invadida pelas câmaras e de microfones dos dispositivos ligados. Ficámos privados de encontros, festas de aniversário, de tempos de comunhão com a nossa igreja local, de beijos e abraços com família e amigos. Ficámos confinados a espaços limitados, com aulas síncronas, aulas de dança, exercício físico, telescola, trabalhos e projetos, ensino doméstico, consultas à distância, horários de refeições desfasados e toda uma casa para gerir. Há dias loucos. Mas nós não nos vamos deixar ir abaixo. Para as mães que, como eu, estão assoberbadas, quer com filhos em casa, ensino à distância e teletrabalho, mas também para aquelas que estão confinadas em casa, já sem filhos para cuidar, e ainda para aquelas que saem todos os dias, pois o seu trabalho é essencial e enfrentam todos os receios próprios daquilo que estamos a viver. Eu quero vos dizer, o nosso Deus não foi apanhado de surpresa. Ele sabia que isto ia acontecer, e tal como todas as circunstâncias na nossa vida, Ele não nos vai abandonar. Pelo contrário, é aí que Ele trabalha melhor. Ele é aquele que nos conhece desde o ventre da nossa mãe e sabe bem quais são as nossas limitações. E nas alturas em que elas são mais visíveis e em que achamos que não vamos conseguir, Ele sussurra: Basta que tenhas a minha graça, pois a minha força manifesta-se melhor nas fraquezas. Isto está em 2 Coríntios 12, 9. Por isso só vos posso dizer, estamos a fazer um trabalho incrível. Parabéns, mães! E para terminar, eu não vos saudei inicialmente com a paz de Deus, como é usual entre nós, mas despeço-me deixando-vos as palavras de Jesus. Ele diz a todos nós, de acordo com o relato segundo João, no capítulo 14, versículo 27, a paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não a dou como a dá o mundo. Não se preocupem, nem tenham medo. Que possamos procurar esta paz, mesmo no meio do caos que se instala à nossa volta. Continuamos juntos. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia, que dura para sempre, permite que possamos conhecer Cristo, permite que possamos ser uma igreja, um só corpo. A sua misericórdia permite que possamos louvar livremente. Vamos adorar a Deus. Tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos.
és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração, te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Tu és bom. Sim, tu és, sim, tu és, sim, tu és. Tão bom, tão bom. Sim, tu és, sim, tu és, sim, tu és. Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom. Vamos deixar os instrumentos louvar o nome de Deus. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração, te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Por quem tu és. Por quem tu és. Tu és bom. Se tu amas a Deus, deixa que a tua alma o bendiga. Canta connosco esta música. O sol nasceu, é um novo dia. Tempo de cantar tua canção. E aconteça o que acontecer, irei cantar quando a noite chegar. Oh, minha alma bem diz, oh, bem diz, louva o seu santo nome, como nunca fizeste. Oh, bem diz, adoro o teu santo nome. És Deus de amor e de paciência. Teu nome é grande, teu modo gentil. Por tua bondade seguirei cantando. 10.000
seu santo nome, como nunca fizeste, oh bem diz, adoro o seu santo nome. E quando um dia forças me faltarem e meu final se aproximar, ainda assim cantarei louvores por 10.000 anos e para todo sempre. Oh, minha alma bendiz, oh, bendiz, louva o seu santo nome, como nunca fizeste, oh, bendiz, adoro o teu santo nome. Oh, minha alma bendiz, oh, bendiz, louva o seu santo nome, como nunca fizeste, oh, bendiz, adoro o seu santo nome, adoro o seu santo nome, adoro o seu santo nome. Bom dia a todos. É boa esta oportunidade de poder dirigir-me à amada Igreja. As saudades de estarmos juntos já são grandes, mas como João escreveu nas suas cartas, mesmo no fim, quando se despedia, dizia: espero ir ter convosco e falar face a face para que o nosso gozo seja cumprido. É isto que eu também desejo, eu e a minha família. Temos passado este período de confinamento tentando encontrar a melhor forma de manter o mais natural possível a nossa vida nos relacionamentos, nas nossas responsabilidades e ocupações. Quase que posso dizer que a nossa casa se tornou mais pequena porque vivemos agora mais tempo os 5 cá dentro e o facto de não podermos sair obriga-nos a recriar atividades indoor. É bom, claro, mas onde há gente há confusão e desafios. E têm sido esses desafios que nos têm feito crescer a todos como filhos de Deus em família. Aprendemos a conhecer-nos melhor porque estamos mais reativos, aprendemos a ceder aqui hoje e ali amanhã, aprendemos a argumentar e a negociar uns com os outros. Enfim, tem sido uma oportunidade de Cristo e a sua palavra fazer eco no nosso coração e nas nossas vidas, amando, obedecendo e sujeitando. Mas também aprendemos a usar ferramentas até agora desconhecidas. Aprendemos a fazer festas surpresa de aniversário na net, acompanhamos o crescimento de bebés que já nasceram em época Covid, porque a vida continua e assim tem que ser. Acompanhamos a vida da Igreja nos vários grupos, também pela net, e quero agradecer já em nome da minha família o facto de todos aqueles que se têm mantido, de certa forma, neste trabalho de empenhamento na Igreja local. Inicialmente pensámos que a Covid-19 era apenas um problema da população chinesa, bem longe de nós, só que a pouco e pouco ela foi-se aproximando e as notícias mostraram bem os danos causados e com ela o medo e a ansiedade face à sua ameaça aqui em Portugal. Como mãe e profissional de saúde a exercer num hospital, claro que o receio de poder vir a ser um veículo mais fácil de transmissão da doença na minha família me assolou. Mas quando encaramos o nosso trabalho, como o rei Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 13, todo homem goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é dom de Deus, temos que confiar e é isso que temos feito por aqui. Irmãos, encaro o meu trabalho e as pessoas com quem tenho que lidar, sejam elas os colegas ou os doentes, uma possibilidade para expressar e dar o que recebi, o amor de Deus. Inicialmente viveram-se dias num clima de temor do desconhecido.
Cada medida que a DGS emanava criava sobressalto e a sua implementação nos serviços não era fácil. Avaliava-se a coerência de todos os comportamentos. Os profissionais andavam nervosos por si e pelas suas famílias. Agora, finalmente, já se vive com mais calma. Sabemos que o perigo se mantém, mas também já estamos mais equipados para lidar com ele. Tem sido um tempo onde fomos chamados a estar ainda mais sensíveis ao próximo e aprendemos a relativizar o nosso desconforto. Todos os dias são o dia zero, como diz o Marcelo aqui, para a contagem dos 14 dias de quarentena, uma vez que todos os dias os pais podem ser os transmissores do corona cá em casa. A nossa confiança está em Deus e Jesus que intercede por nós junto do Pai. Segundo a palavra de Deus, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, e lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E nós temos sido testemunhos disso. Não descuramos o risco, mas vamos vivendo todos os dias na graça de Deus. Irmãos, eu desejo mesmo para vós que vocês possais estar firmes no Senhor Jesus. E até breve. Um grande beijinho para todos.
céu descer, o céu descer, o céu descer, o céu descer. Deus, para sempre, é glória, para sempre, é o teu poder, Deus. Que o teu amor, Senhor, que a tua graça, Senhor, que o teu Espírito Santo habite e reine em nós, Senhor, que a nossa vida sirva de instrumento de glória para ti, Senhor, de instrumento de honra para o teu nome, Deus. Te amamos e te louvamos, Deus. Olá, bom dia. Hoje é um dia muito especial porque hoje é o Dia das Mães. Todos os anos nós, no Dia da Mãe, costumamos fazer um culto especial dedicando a cada mãe uma flor. No final do culto, as crianças da escola dominical, elas entram no auditório e todas elas vão a todas as mães presentes, e que são sempre muitas, e entregam uma flor a cada mãe. Eu hoje, porque nós estamos reunidos, mas não fisicamente, estamos reunidos de uma forma virtual, ainda assim eu desejo trazer uma palavra sobre este dia especial e sobre as mães que merecem, de facto, algum tipo de consideração especial. As mães são pessoas especiais, não é? Todos nós tivemos uma mãe. E é interessante que quando nós conversamos uns com os outros, a melhor mãe é sempre a mãe de cada um. Todos eles dizem, há muitas mães, mas a melhor mãe que já houve foi a minha mãe. E isto é uma coisa maravilhosa, porque as mães, elas de facto são muito, muito especiais. E hoje eu gostava de tecer algumas considerações sobre algumas mães da Bíblia e também sobre o conteúdo, o ensino que
que elas nos trazem pela sua postura, pela sua entrega, pela sua vida e pela sua dedicação. Então, seria impossível nós falarmos de mães na Bíblia de uma forma clara e de uma forma objetiva e não começarmos pela primeira mãe que existiu. A primeira mãe que existiu foi Eva. Eva é uma mulher muitas vezes incompreendida no contexto da humanidade. Por natureza, nós temos tendência a atribuir a Eva todos os males que a humanidade veio sofrendo até aos dias de hoje. É verdade que Eva fez uma escolha da qual todos nós acabamos por ter consequências. Ela fez uma escolha dentro do seu livre-arbítrio. Ela não escolheu a coisa certa, ela escolheu de uma forma errada. Mas ela não é culpada de todos os males, porque o principal culpado em toda esta situação, de facto, foi Adão. Porque cabia ao homem, neste contexto, tomar a última decisão e dizer não, vamos fazer, não é? Mas também o Adão acabou por ser arrastado e acabou por se deixar levar numa situação que acabou por trazer consequências. Mas vamos esquecer esse aspecto da queda, o aspecto da fragilidade de Eva, que na sua possibilidade de escolha, escolheu de forma errada, o que demonstra apenas a sua humanidade e o que ela espelha em cada um de nós, porque todos nós, muitas vezes, diante de duas situações, tendo que fazer a opção por uma, nem sempre fazemos a escolha mais acertada, mais adequada. O que eu quero realçar aqui sobre Eva é que, de facto, Eva foi a primeira mãe da humanidade. Ou seja, eu sou pai, sou avô, e eu lembro-me quando as minhas filhas nasceram, não é? Lembro-me das filhas quando elas nasceram, e lembro-me do cuidado que a minha mulher, como mãe, teve com as filhas. Só que a diferença entre a minha mulher e entre as mães atualmente e Eva é que todas as mães hoje tiveram uma formação. Elas viram, elas aprenderam com as suas mães, elas aprenderam com as suas avós, elas aprenderam com outras pessoas, mas Eva teve essa prerrogativa de ser a primeira mãe a cuidar, a criar filhos. E ela cuidou sem ter tido um processo de aprendizagem. Tudo o que Eva fez foi a primeira vez. Nunca ninguém tinha feito. E tudo o que ela fez como mãe, acreditando que estava a fazer o melhor pelos seus filhos. E ela educou. Ela teve vários filhos, mas vamos considerar 2 filhos. Ela teve Caim e Abel. Caim e Abel eram pessoas extremamente diferentes. E a diferença dos filhos, a culpa não é das mães. Tem a ver com a própria natureza deles. São eles. É verdade que a educação é muito importante, é fundamental. Mas a natureza das pessoas também não é completamente domável pelos progenitores. E aqui Eva criou Caim e Abel, 2 filhos bem distintos. E nós sabemos o que aconteceu. A Bíblia conta que eles cresceram e que Caim, com inveja do seu irmão, com ciúmes do seu irmão, ele acabou por matar Abel. E isto foi uma situação muito, muito complicada para gerir uma mãe que vê um filho que mata o outro, ele depois fugiu. Isto é muito doloroso, não há como saber lidar com estas situações. É muito, muito complicado. O que a Bíblia diz é que Eva acabou por ter mais filhos. E diz que ela teve um filho que se chamou Sete. E diz a palavra de Deus acerca daquilo que ela disse quando este filho nasceu. Ela disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Porquanto Caim o matou. Então, aqui temos uma mãe com um coração destroçado, e é verdade que os filhos, um filho nunca substitui outro, mas os filhos acabam por ser o consolo dos nossos corações e do coração das mães. E aqui
quando Sete nasceu, Eva, ela usou estas palavras maravilhosas. Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim, seu irmão, o matou. Então, o que é que nós devemos a Eva? Devemos a Eva essa primazia e essa graça de uma mãe sem escola, sem formação, que não fez nenhum curso de puericultura, que educa os filhos e nos deixa a referência, porque todo o ensino posterior, logo de seguida, veio a partir dos princípios fundamentais que Eva estabeleceu. Então nós devemos isso a Eva. Uma outra mãe maravilhosa na Bíblia que nós encontramos foi Sara, esposa de Abraão. O exemplo de Sara é um exemplo muito pungente, muito extraordinário também, porque Sara tinha duas coisas. Primeiro, ela era estéril. Segunda coisa, ela já era avançada na idade, ou seja, a Bíblia diz que ela já tinha passado o tempo em que as mulheres podem dar à luz. Mas Deus tinha feito uma promessa a Sara. Deus, quando tirou Abraão lá da terra dos caldeus e o trouxe para a terra prometida, Deus disse a Abraão que lhe ia suscitar uma grande descendência. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 12, capítulo 15. E Abraão ficou muito expectante, porque Abraão já não era jovem, nada jovem. A sua esposa também já não era nada jovem, sendo ainda que a sua esposa tinha este problema de não poder engravidar. Mas Abraão ficou expectante. E quando Abraão partilhou com Sara que Sara ia ser mãe, Sara riu-se. Mas ela creu, porque ela creu na promessa de Deus. Ela creu na fidelidade de Deus. Ela sabia que Deus era fiel e aquilo que Deus prometia, Deus cumpria. E nós também sabemos isso. Nós, como cristãos, ao longo da nossa caminhada como cristãos, temos visto a fidelidade de Deus operando sobre as nossas vidas. Então, no facto de Sara, de ela ser avançada na idade e ser estéril, nós aprendemos uma coisa muito importante. Aprendemos que Sara acreditou que Deus era fiel, o que veio a acontecer demonstrando que para Deus nada é impossível. Deus tudo pode. Nós estamos a viver estes dias difíceis, estes dias complicados, e com tristeza minha nós não podemos estar todos reunidos na casa de oração. Eu estou absolutamente sozinho, mas o que é extraordinário é que Sara, ela creu, ela alegrou o seu coração sabendo que Deus era fiel e que Deus ia prover por ela. E como eu estava a dizer, nós também sabemos que Deus é fiel, porque Deus tem cuidado de nós. Ao longo do tempo, muitas têm sido as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E quantas promessas nós encontramos na palavra de Deus que as tomamos como sendo para nós e clamando ao Senhor, tivemos a graça e o privilégio de as ver materializarem-se na nossa vida. Sara creu e nós precisamos de crer. É interessante que o autor da Epístola aos Hebreus, da Carta aos Hebreus, ele diz o seguinte: pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, ouça, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Então, amados, um princípio importante na nossa vida é nós nunca duvidarmos de que aquele que nos fez as promessas, ele é fiel. Ele é fiel. Ele cuida de nós, ele assiste-nos, ele provê para a nossa vida. Ele nunca disse que nos ia proteger para nós não passarmos por situações difíceis. Ele nunca disse isso. Ser humano, ser gente, é estarmos sujeitos a estas coisas de gente e passarmos por estas coisas de gente. Agora, o que Deus disse foi que Ele estaria connosco em todas essas circunstâncias. E aqui, com Sara, nós aprendemos isso. Aprendemos
que Deus faz uma promessa para ela, uma promessa humanamente impossível, do ponto de vista do saber humano. É impossível uma mulher com a idade de Sara, que já tinha 90 anos, dar à luz, e é impossível, ainda mais, sendo estéril, uma mulher com esta idade dar à luz. Mas o que é um facto é que ela deu. E foi de tal maneira importante o que ela deu à luz, que o Messias, o Senhor Jesus, mais de 1500 anos depois, ele veio a nascer exatamente da linhagem da semente de Sara. Então, nós devemos a Sara também esta graça de nós hoje podermos louvar a Deus, podermos agradar a Deus, agradecer a Deus, podermos celebrar ao seu nome e de podermos partilhar desta mesma confiança na fidelidade de Deus. Porque Jesus ele vem desta linhagem. Uma terceira mulher, e eu não me vou alongar muito na minha partilha hoje, uma terceira mulher que eu gostava de considerar, nós conhecemos muito bem o filho desta mulher, mas pouco sabemos acerca dela. Mas o pouco que sabemos é o suficiente para nós percebermos como esta mulher, ela foi tomada de uma sabedoria de Deus para ultrapassar uma situação que poderia ter sido muito crítica para ela. Esta mulher chamava-se Jocabede. E Jocabede era nada mais, nada menos do que a mãe de Moisés. Agora, a história de Jocabede passa-se no Egito, onde o povo hebreu estava a viver há cerca de 400 anos. Onde o povo hebreu se foi multiplicando. Eles desceram para o Egito num período de muita fome na Judeia. Aliás, fome em todo o mundo. E Deus tinha enviado ao Egito um homem que foi José, que eu não vou contar a história aqui, mas todos nós conhecemos, e que José, Deus deu-lhe muita graça para que o Egito fosse protegido da fome. E nessa altura da fome, o povo de Israel desceu ao Egito, onde acabou por ficar a descendência de Abraão. Acabaram por ficar por muitos anos. Nesta altura já haviam passado cerca de 400 anos e o povo multiplicou-se muito. E porque o povo se multiplicou, diz a palavra de Deus que veio um faraó, um dos reis do Egito, que não conheceu José e que ficou muito preocupado com ver o crescimento do povo hebraico. E a palavra de Deus diz assim: e levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Fala da multiplicação do povo no Egito. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles, sobre o povo de Israel, maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, os egípcios aos hebreus, mais se multiplicavam os hebreus e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel, o Egito. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargurar a vida com dura servidão, em barro e tijolo e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. O rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e da outra Poá, e disse: quando ajudares a dar à luz às hebreias e as vires sobre os assentos, se for filhos, matai-os. Mas se for filha, então que viva.
As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Êxodo, capítulo 1, versículos 8 a 17. A história é conhecida. A Bíblia conta muito bem esta história. Neste contexto, em que os varões que nascessem estavam condenados a ser mortos, neste contexto nasceu Moisés, o filho de Jocabed. Nós já lemos que as parteiras temeram a Deus e acabaram por não obedecer à ordem do faraó, o que veio a trazer consequências mais tarde. Mas neste contexto nasceu um homem que nós todos conhecemos tão bem a sua história, Moisés. E quando Moisés nasceu, a vida dele ficou em risco. A vida dele corria o risco de os funcionários da corte perceberem e poderem vir e matar, como eles procuravam matar todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino. Aí Jocabed e a sua filha Miriam, elas engendraram um plano. E o plano que foi, é uma história muito maravilhosa, foi que elas fizeram um cesto de vime, betomaram o cesto, fizeram uma espécie de berço flutuante e, sabendo a hora em que a filha do faraó se vinha banhar no rio Nilo, diz que elas meteram o bebé faraó, o bebé Moisés dentro do cesto, meteram-se escondidas nos juncos no Nilo e quando a filha do faraó ela se veio banhar no Nilo, diz que elas fizeram deslizar o cesto de uma forma suave para perto da filha do faraó. Ora, o bebé Moisés começou a chorar, naturalmente. Na flutuação do berço, o bebé Moisés começou a chorar, o que despertou a atenção daquela princesa. E ela recolheu aquele berço flutuante e viu lá dentro um bebé por quem ela se fascinou. E o que é que ela fez? Ela tirou o bebé, Moisés, e decidiu levar o bebé para o seu palácio e criá-lo como seu próprio filho. O que é interessante nesta história é que Miriam, que tinha acesso de alguma forma a esta princesa, falou com ela e disse, olha, eu podia arranjar uma ama, alguém que cuidasse do teu bebé. E assim foi. Qual foi a ama que Miriam arranjou para cuidar do bebé que agora era adotado pela filha do faraó? Jocabed, a sua própria mãe. Então, isto é maravilhoso, porque Moisés, que estava condenado à morte, acabou por ser criado no palácio real como filho da filha do faraó, mas criado pela sua própria mãe. E ninguém tira a Jocabed esta sabedoria, esta graça, esta astúcia maravilhosa que ela usou para que Deus a levasse a cuidar do filho. E nós conhecemos a história de Moisés. Sabemos como Moisés foi criado. Ele foi criado em toda a sabedoria do Egito, mas com um sentimento sempre muito profundo pelo povo de Israel. Eu não vou entrar na história de Moisés, mas nós sabemos que Moisés se tornou o agente libertador do povo hebreu que estava escravizado no Egito. Foi Moisés quem Deus chamou muitos anos mais tarde para vir ao Egito, porque entretanto ele fugiu, para vir ao Egito e para ser o libertador do Egito. Nós só falamos de Moisés, mas esquecemos que por detrás de Moisés houve uma mãe maravilhosa de nome Jocabed, que simboliza de alguma forma também a preocupação que todas as mães têm para com os seus filhos e os seus bebés. Eu poderia falar de uma outra mãe, Ana, uma mãe coragem, uma mulher que também lutava com o desejo de ter um filho. Também era estéril, não é? Este era um drama muito intenso na comunidade hebraica nos tempos idos. E esta mulher também, ela batalhava em oração, ela clamava, ela buscava a Deus e Deus concedeu-lhe a graça dela ser mãe. Ela teve um filho
que se tornou uma das pessoas mais distintas em Israel, que foi o profeta Samuel. Mas eu vou passar por cima desta pessoa, desta Ana, que foi realmente maravilhosa, e gostava de falar de uma outra mãe. Uma mãe que muitas vezes ou é demasiado mal compreendida ou é demasiado mal servida. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Há pessoas que lhe atribuem até adoração, coisa que ela não quer. Ela não quer, porque ela não é nenhuma deusa. Na Bíblia só há um Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um Deus, é uma trindade numa unidade perfeita. Não há nenhuma deusa. E esta mulher, que eu acho que é uma mulher extraordinária e que merecia que respeitasse efetivamente a sua função, foi Maria. Maria, a mãe do Senhor Jesus. Maria era tão especial porquê? Primeiro, porque Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe do Messias, daquele que iria ser o Salvador da humanidade. Diz que o anjo apareceu a Maria, falou com ela e disse-lhe a ela que ela iria conceber e dar à luz um filho. E que esse filho, ele seria o Filho de Deus. Então, nós temos aqui as duas humanidades de Cristo. Enquanto Filho de Deus, ele é Deus. Enquanto Filho de Maria, ele é homem. É os seus dois aspectos da sua natureza. A natureza divina e a natureza humana. Jesus era 100% Deus, embora ele se tenha esvaziado a si mesmo de toda essa prerrogativa e todo o seu ministério foi desenvolvido como homem, e era 100% homem, porque ele era nascido de mulher. Maria, uma mulher que nunca tinha conhecido varão. Maria sofreu muito por causa da sua escolha. Nós estamos a viver numa sociedade, há 2000 anos atrás, uma sociedade patriarcal, onde os homens eram absolutos, e uma mulher a engravidar, fora do casamento, de pai desconhecido, porque nós sabemos que era Deus, mas naquele tempo eles não sabiam. Ela sabia, mas eles não sabiam. Ela foi olhada de alguma forma de lado durante muito tempo. Eu pregava sobre isto há um tempo atrás aqui na igreja, sobre Maria, e eu posso imaginar a luta que José teve no seu coração quando ele soube que a sua noiva estava grávida. Mas diz a palavra de Deus que José era um varão justo e ele não queria infamar Maria, e o anjo falou a José também, dizendo: José, não fiques preocupado, porque o que está em Maria é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador do mundo. Maria é uma pessoa extraordinária, porque quando o anjo lhe falou que ela tinha sido escolhida para ser, de facto, aquela que iria ser a mãe do Salvador, possivelmente ela conhecendo até todas as vicissitudes pelas quais ela teria de passar, ela foi pronta e ela disse: faça-se na serva do Senhor a sua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Conhecemos a história. Maria foi mãe de Jesus. Foi o filho especial dela. Ela teve outros filhos depois, porque Maria, entretanto, casou. A Bíblia fala disso. Ela teve outros filhos. E o que é extraordinário, irmãos, é que Maria viveu uma vida de sobressalto. Porque ela sabia que Jesus tinha vindo para ser o Salvador do mundo. Ela sabia, no íntimo do seu coração, que Jesus, ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Ela sabia que Jesus, ele iria passar por situações muito complicadas. Ele iria até mesmo, possivelmente, ser morto. Isto na mente de Maria. Nós encontramos os sobressaltos na vida de Maria
quando ele tinha 12 anos, a dada altura, em Jerusalém, numa visita a Jerusalém, Jesus, ele desaparece. E quando Jerusalém estava pejada de gente que vinha de todo o lado, uma criança com 12 anos perder-se era uma coisa muito complicada, muito mais complicada do que aquilo que nós podemos imaginar. Mas José e Maria, procurando Jesus, foram ao templo e encontraram Jesus no templo, a dissertar a palavra de Deus entre os sábios, os fariseus. Com 12 anos, ele falava com eles de uma forma que os maravilhava, porque ele demonstrava uma sabedoria e um conhecimento que estava para lá da própria compreensão daqueles homens religiosos. O tempo passou, passaram anos, 30 anos, e Jesus começa o seu ministério, que acaba por o levar à cruz do Calvário. O ministério que acaba por levá-lo ao expoente da obra que ele veio realizar. Ele veio para dar a sua vida por nós. Maria sabia isto. Ela tinha um filho que iria dar a sua vida por nós. Maria foi uma mãe sofredora, de alguma forma. Maria tipifica também todas as mães, não é? Porque ser mãe é viver, é alegrar-se, naturalmente, com as maravilhas dos filhos, mas ser mãe é viver em sobressalto permanente. As mães não dormem enquanto os filhos não chegam a casa. As mães não descansam enquanto os filhos não estão perto. As mães vivem sempre preocupadas. Até mesmo quando os filhos se casam e vão embora e estão longe, elas vivem esta preocupação constante sobre os seus filhos. Ser mãe é uma coisa maravilhosa. E hoje é o Dia das Mães. E porque é o Dia das Mães, eu gostava de deixar também uma palavra para os homens. Uma palavra para os homens. Uma palavra para os pais, para os maridos. Para vocês, homens, ouçam. Apreciem as vossas esposas. As mães dos vossos filhos, porque elas são tão especiais e valorosas quanto foram as vossas próprias mães. Porque nós sempre achamos que a nossa mãe foi a melhor. A minha mãe foi maravilhosa. Sinto saudades dela. Foi maravilhosa. Mas a mãe mais maravilhosa que eu conheço hoje não é a minha, é a mãe das minhas filhas. São as mães, porque ser mãe é isso. Então, ser mãe não é uma tarefa única. Porquê é que as mães são tão especiais? Entre muitas outras coisas. Porque ser mãe não é uma tarefa única. As mães não são mães em exclusividade. Elas são também esposas, donas de casa, cozinheiras, engomadeiras, profissionais na sua área de atividade, entre outras coisas. E fazem tudo isso, muitas vezes, sem qualquer reconhecimento e sem uma palavra de carinho ou ânimo. Hoje, maridos, hoje, filhos, é dia de vocês se virarem para as vossas mães e agradecerem às vossas mães por aquilo que elas são nas vossas vidas. E vocês, maridos, é dia de se virarem para as vossas esposas e lhes agradecerem pelas mães maravilhosas que elas são. Além de esposas, pelas mães maravilhosas que elas são. Então, por tudo o que disse, deixo aqui hoje a minha profunda gratidão e o meu reconhecimento a todas as mães que, na maioria das vezes, nem sequer são compreendidas. Para vocês, mamãs, tenham um dia especial. Desfrutem deste dia. Alegrem-se na presença de Deus. E deixem-me dizer, é possível que os vossos filhos se esqueçam de ser gratos pelas mães maravilhosas que vocês são. É possível que os vossos maridos se esqueçam de reconhecer as mães maravilhosas que vocês são dos filhos deles, não é? Mas ouçam, há um que nunca se esquece. Deus, o nosso Pai Celestial, que nos criou, Ele conhece o peso que está sobre vós e Ele nunca deixará de
de vos recompensar. Então, mães, alegrem-se, porque a vossa verdadeira bênção e a vossa verdadeira gratidão vem de Deus. Vem de cima para vós. Eu poderia falar de muitas outras mães na Bíblia. Poderia falar de Isabel, por exemplo, a mãe de João Batista, o precursor do Senhor Jesus. Poderia falar de Ana, aprofundar sobre Ana. Ana é uma mulher maravilhosa. Eu gosto imenso da história da vida de Ana. Eu poderia falar de muitas outras mães. Eu poderia falar da minha mãe. A minha mãe criou 4 filhos. Muito bem. Uma mulher com muitas lutas. Ela ficou viúva bastantes anos atrás. Mas ela cuidou dos filhos. Ela foi sempre uma mãe preocupada, uma mãe presente, uma mãe atenta. Uma mãe maravilhosa. Eu poderia falar da minha sogra como mãe, porque a minha sogra viveu comigo e eu via a preocupação dela como mãe a dar bons conselhos à filha, ao filho. Uma mãe sempre presente. E eu posso pensar que à semelhança da minha mãe, à semelhança da minha sogra, a mãe da minha esposa, eu posso pensar em todas vós como mães. O vosso zelo, a vossa preocupação, o vosso amor, o vosso cuidado, muitas vezes a vossa ansiedade mesmo pelos vossos filhos. O vocês verem os filhos às vezes fazerem escolhas, tomarem decisões, vocês percebem que não são as mais adequadas e que eles irão sofrer por isso. E vocês procuram corrigir, mas eles fazem o caminho deles e vocês guardam isso em silêncio no vosso coração. Ser mãe é ter uma capacidade de manifestar amor, como poucas pessoas o conseguem fazer. Então, termino mesmo. Mães, parabéns. Mães, tenham um dia abençoado. Mães, se os vossos filhos se esquecerem e os vossos maridos se esquecerem, como pais, em nome de todos eles, eu digo para vocês, muito obrigado e que Deus ricamente vos abençoe. E ouçam, só mais uma coisinha. Lembrem-se que cada dia que passa é um dia a menos no nosso confinamento. E um dia destes, nós vamos estar todos aqui reunidos na igreja, na casa de oração, e juntos nós vamos celebrar ao Senhor. Bem-ajam, Deus ricamente vos abençoe.